Bom dia, família, e feliz sexta-feira para você. Seja bem-vindo ao fim da nossa semana, semana 3 aqui da nossa série de 40 dias com propósito. Estamos no dia 19 do nosso estudo do nosso livro. Se você está chegando agora, você não sabe do livro 40 dias com propósito. O livro é Uma Vida com Propósito, é um devocional de 40 dias. Estamos no dia 19. Estamos falando sobre o propósito de nós pertencermos a uma família. Que bom que você está aí comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma manhã. Hoje, sexta-feira, iniciando aí o nosso fim de semana, encerrando a nossa semana. Que Deus possa desde já abençoar o teu fim de semana, possa te preparar aí para um fim de semana abençoado. Nós vamos ter nesse domingo a introdução do nosso terceiro propósito, no sábado à noite no Deeper, nosso grupo de jovens, e nos domingos, nos 4 cultos, também a introdução do terceiro propósito, dos 5 que nós vamos estudar juntos. E temos muita coisa importante ainda por vir nesse fim de semana. Então, segura aí, que lá no fim eu vou falar um pouquinho mais sobre isso antes da gente encerrar o nosso devocional. Mas nós estamos estudando hoje o dia 19, o nosso tema é cultivando a comunidade. Cultivando a comunidade. Eu acho muito importante, eu quero salientar a escolha dessa palavra pelo autor. Cultivando. Cultivando fala de você plantar, fala de você regar, fala de você cuidar, fala de todo aquele trabalho que um fazendeiro teria, né, de cultivar uma planta, a paciência, o aguar, o cuidar, o tirar o mato, né, o preservar para que possa ter uma colheita. Gente, comunidade, pertencer a uma família, estar em relacionamentos requer cultivo, requer paciência, requer você aguar o relacionamento, né, você derramar algo sobre o relacionamento, você investir algo no relacionamento para que ele cresça. Requer, às vezes, a gente tirar alguns matos, né, do relacionamento, algumas coisas que vêm para atrapalhar, para roubar a energia, para roubar a força do nosso relacionamento. Então, eu acho que essa palavra é muito, muito apropriada e nós vamos falar no nosso estudo de hoje sobre algumas coisas que a gente precisa fazer para cultivar a nossa comunidade. Tá bom? Por falar em comunidade, eu quero dar um bom dia aí para você que está comigo. Que bom que você está continuando comigo, sintonizando aqui, né, estando junto comigo todos os dias aqui no canal do YouTube. Quero incentivar você a compartilhar. Compartilhe esse link, compartilhe esse devocional, vai lá nas tuas redes sociais, marca, tira uma foto do livro, tira uma foto de você assistindo o devocional, marca a PIB nisso, tá? Me marca também que eu quero ver, cara, vamos continuar compartilhando aquilo que Deus tem feito com a gente, compartilhando com outras pessoas, mandando link e compartilhando também, né, a tua interação com o devocional diário, com o livro. Compartilha, me marca, marca PIB, compartilhe com amigos e vamos continuar em frente. Estamos mais ou menos quase chegando aí, amanhã chegamos na metade dos 40 dias com propósito e tem muita coisa boa por vir ainda. Gente, olha só, Tiago capítulo 3, versículo 18 diz o seguinte, está lá no topo do nosso capítulo de hoje, dia 19. Diz assim: você poderá ter uma comunidade saudável, sólida e bem-sucedida em que Deus aprova, somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e com honra. Cara, só vai ter uma comunidade se você trabalhar duro para isso. E nós vamos falar sobre algumas coisas que a gente precisa fazer para cultivar a nossa comunidade, ok? Frase de abertura no topo ali da página 166 do seu livro diz assim: comunidade exige comprometimento. Comunidade de verdade exige comprometimento. O autor não diz isso, mas eu vou colocar mais uma frase ali para terminar essa frase do autor. E comprometimento está em falta hoje em dia, não é verdade? Comunidade existe comprometimento e comprometimento está em falta hoje em dia. Tá difícil de achar comprometimento. Isso passa por todos os relacionamentos, amizade, casamento. Cara, em todas as áreas está faltando comprometimento hoje
nas nossas vidas. E nós vamos precisar aprender a cultivar algumas coisas, entre elas o comprometimento, para vivermos o tipo de comunidade para o qual Deus nos criou. Lembrando que comunidade não é só uma boa ideia. Estar em relacionamento, pertencer a uma família não é só uma coisa bacana. É um dos propósitos para a sua vida. Por quê? Porque é ali que você vai descobrir o seu ministério, é ali que você vai amar as pessoas, é ali que pessoas vão amar você, é ali que você vai compartilhar suas necessidades, é ali que pessoas vão orar por você. Cara, é nesse ambiente que Deus nos dá para a gente crescer, para a gente exercer o nosso ministério, descobrir as nossas capacidades e servir uns aos outros. Então, não dá para fugir. Comunidade é um dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Infelizmente, muitos de nós crescemos em ambientes e em famílias que não nos dão muito recurso para a gente aprender a viver bem em comunidade. Muita gente cresceu num ambiente familiar disfuncional que faz com que a gente seja disfuncional uns para com os outros. E aí a gente traz essa dificuldade de relacionamentos para dentro do nosso relacionamento cristão, de comunidade, de pequeno grupo, e a gente não consegue viver bem em comunidade. A gente quer comunidade, mas parece que a gente se auto-sabota, sabe? A gente tem dificuldades de cultivar uma comunidade, um relacionamento saudável. Então, a parte boa aqui é que a Bíblia nos ensina muita coisa a respeito de como viver em comunidade de forma saudável. O capítulo de hoje vai nos falar a respeito dessas coisas. 1 Timóteo 3, 14 e 15 diz assim: Escrevo-lhe essas coisas para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. Paulo está dizendo, cara, estou te escrevendo algumas coisas aqui para te ensinar a viver dentro dessa família chamada Igreja de Deus. Você precisa aprender algumas coisas e hoje nós vamos ver algumas coisas que são necessárias para nós cultivarmos uma comunidade saudável. Primeira coisa, vida em comunidade exige sinceridade. Gente, a palavra sinceridade é uma palavra fenomenal. Ela vem do latim sincera, sem cera. Na época em que essa palavra foi inventada, ela era usada muito para esculturas que se faziam em mármore. E essas esculturas, às vezes, elas tinham rachaduras. Elas eram, né, era fabricada, era comissionado uma escultura, um busto de alguém, né, de um pai de família, de um senhor bem-sucedido, era comissionado que uma escultura fosse feita. E o escultor, ele notava rachaduras naquela pedra. A pedra não era de muito boa qualidade, mas ele ainda queria vender aquela pedra. Então o que ele fazia? Em vez de permitir que a rachadura aparecesse ali, ele passava cera nessa rachadurazinha. E aí você olhava, aquela cera brilha, reflete no seu olho, e você tinha uma dificuldade maior de enxergar a rachadura. Por quê? Porque era colocada ali cera que encobria aquela rachadura, encobria aquele defeito. Quando nós falamos sobre sinceridade, nós estamos falando de não ter cera, sincera, de nós removermos a cera que encobre as rachaduras que eu e você temos. E vamos falar a verdade? Eu tenho rachadura, não sei você. Eu tenho falhas, não sei você. O material do qual eu sou feito não é perfeito. E o seu também não é perfeito. E nós precisamos tirar toda a cera que esconde as nossas rachaduras e vivermos em sinceridade uns para com os outros. A Bíblia nos ensina que nós não podemos viver uma comunidade verdadeira sem sinceridade. Salomão diz em Provérbios 24, versículo 26 o seguinte: a resposta sincera é o sinal de amizade verdadeira. A resposta sincera é sinal de amizade verdadeira. Você quer ter uma amizade verdadeira? Você quer ter um relacionamento verdadeiro? É necessário ter sinceridade. E às vezes isso significa a gente se importar suficiente para repreender uma pessoa.
aquela pessoa que está no caminho errado, está seguindo uma tentação, vai dar uma cabeçada na parede, você está vendo, às vezes é necessário a gente falar com essa pessoa sobre isso. Paulo diz em Gálatas 6, 1 e 2 o seguinte: irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete um erro, vocês que são espirituais devem procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a corrigir o seu erro. A gente falar, cara, isso aqui está errado, isso aqui não vai dar certo, isso aqui, cara, precisa ser corrigido, você precisa repensar isso aqui. Isso é sinceridade. Muitas comunidades e grupos mantêm um relacionamento superficial, que não mostra as rachaduras, né? Que encobre as rachaduras com cera, só que só na superfície fica bonito, mas por baixo tem rachadura. Toda vez que uma questão delicada vem à tona, a nossa tentação é da gente colocar panos quentes, né? Falar, não, deixa para lá, deixa quieto, não é problema meu. Não, é problema nosso sim. Se a gente quer construir e quer cultivar um relacionamento saudável, nós precisamos buscar viver dentro dessa sinceridade. Sermos sinceros uns com os outros. Agora, aqui tem um equilíbrio muito, muito importante, porque eu sei que alguns estavam esperando esse tema aparecer para falar, é isso mesmo, pastor, tem que ser sincero, tem que falar as coisas do jeito que elas são, tem que falar na lata, sem dó e sem piedade. Opa, espera um pouquinho. Sinceridade não é você falar com uma franqueza que descarta ou joga fora o amor. Não. Na página 168, o autor do nosso livro diz: franqueza não é uma licença para você falar o que você quer, sempre que você quiser. Não é para você simplesmente falar do jeito que você quiser. Não é para você perder o filtro. Existe um jeito de falar, existe um momento de falar. Então você deve sim falar com sinceridade, mas tem o jeito sério. Não é licença para grosseria, gente. Então, por favor, entenda. Não confunda sinceridade com grosseria. São duas coisas separadas. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 8:6. Diz assim: existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Existe um tempo certo e um modo certo. Gente, não é você ter licença para falar tudo que você precisa falar. E a hora que você quiser falar. Pastor Carlito Paz diz: nem tudo que é verdade precisa ser dito. Só porque é verdade não quer dizer que você precisa dizer, não quer dizer que você precisa dizer nesse momento. É importante a gente ter sinceridade e sabedoria, cuidado, amor ao mesmo tempo em equilíbrio. Olha o que diz 1 Timóteo 5, 1 e 2. Acho fantástico esse texto. Olha o que diz lá. Nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Olha só. Fale com uma pessoa mais velha do que você como se fosse seu pai. Converse com jovens como se fossem seus irmãos. Com as mulheres idosas como se fosse a sua mãe. E com as jovens como se fossem as suas irmãs. Fale com amor, fale com cuidado, fale com carinho, fale com equilíbrio. Sinceridade com amor é o equilíbrio que a gente está buscando. Para nós cultivarmos a nossa comunidade, nós também precisamos ter humildade, que é o segundo ponto. Cara, a vida em comunidade existe humildade. O orgulho que ele faz, ele ergue muros. A humildade, ela constrói pontes. Não é verdade? O orgulho, ele ergue muros. A humildade, constrói pontes. A Bíblia diz: sejam todos humildes um para com os outros. E a continuação desse mesmo versículo diz: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Eu não sei você, eu não quero Deus se opondo a mim. Então, cara, sejamos humildes nesse sentido. Outra razão para que a gente possa ser humilde é que o orgulho, ele impede que a graça de Deus flua nas nossas vidas. Então, cara, seja humilde, construa relacionamentos baseados em humildade. Você pode desenvolver a humildade de várias formas muito práticas. Como que eu cresço nisso, pastor? Como que eu desenvolvo? Como é demonstrada a humildade de forma prática? Primeiro, você pode admitir, as suas fraquezas.
está um pouco casado com aquela questão da sinceridade. Você mostrar suas rachaduras, falar, cara, eu tenho dificuldades. Eu nem sempre tenho todas as respostas, eu não tenho sempre toda a certeza. Você admitir as suas fraquezas, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando aberto para pessoas te corrigirem. Uma das coisas que demonstra humildade é quando alguém diz para você alguma coisa que acha que você fez diferente ou errado, ou não poderia ter sido feito daquele jeito, ou deveria ter feito diferente. Você poder dizer, cara, vou pensar a respeito. Poxa, obrigado por ter compartilhado isso. A humildade que a gente demonstra quando a gente está aberto a receber uma correção de uma outra pessoa. Isso é muito, muito importante. Olha o que Paulo diz em Romanos 12, versículo 16. Vivam em harmonia entre vocês. Não se comportem como se fossem superiores a alguém. Antes, alegrem-se na companhia de pessoas comuns. E não pensem que já sabem tudo. Não ache que você já sabe tudo. Não, isso aí eu já sei. Não preciso. Não, já. Isso aí já sei de cor e salteado. Ninguém precisa me ensinar nada. Não, cara, seja humilde. Seja humilde. Esteja na presença de pessoas comuns. Seja humilde para receber correção. Para a pessoa talvez apontar para você algo que você não saiba sobre si mesmo. Qualquer psicólogo vai te dizer, qualquer coach vai te dizer que aproximadamente 40% de quem nós somos, 40% de quem nós somos, está dentro de uma zona que os psicólogos e coaches chamam da nossa, a nossa zona de incapacidade de enxergar. Tem um termo agora que eu não estou lembrando, mas está no nosso ponto cego, era esse o termo, nosso ponto cego. Sabe o que é o ponto cego? É quando você olha no retrovisor de um carro, dependendo de onde o carro estiver, se ele estiver bem atrás de você, você enxerga ele. Se ele estiver do teu lado, você não precisa nem de retrovisor, você já enxerga ele porque ele está do teu lado. Mas tem um ponto onde ele não aparece nem no retrovisor e a sua visão periférica não enxerga ele ainda. Esse é o teu ponto cego. 40% aproximadamente quem nós somos está no nosso ponto cego, ou seja, eu não enxergo. As outras pessoas enxergam isso a respeito de mim, mas eu não enxergo o meu ponto cego. E 40% do que eu sou, eu não sei que eu sou, eu não enxergo. São outras pessoas que vão trazer isso à tona. São outras pessoas que vão dizer, ei, quando você fala assim, 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 cara, parece muito grosseiro. Ei, quando você corrige os seus filhos, cara, você é um pouco forte. Ei, quando você fala assim sobre a sua esposa, sobre o seu cônjuge, você está desonrando ele, está desonrando ela. São coisas que a gente não enxerga, às vezes a gente nem quis fazer, não foi nem intenção nossa fazer, mas as pessoas recebem de uma forma diferente daquilo que a gente intencionou. 40% daquilo que você é, que eu sou, está no nosso ponto cego. Eu preciso de humildade para entender, cara, tem pessoas ao meu redor que me amam e que podem me ajudar a melhorar, a aprender e a entender algumas coisas sobre mim mesmo que vão me fazer uma pessoa melhor. Não pense que você já sabe tudo, diz Paulo em Romanos 12, 16. Olha só, humildade, isso vale a pena você sublinhar. Vou dizer aonde que está para você poder sublinhar. Página 170, 2, terceiro parágrafo. Diz assim: humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Vou repetir. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Humildade não é falar, eu não sou ninguém, eu não posso nada, eu não tenho capacidade nenhuma. Isso não é humildade, não. Isso é complexo de inferioridade ou uma falsa humildade. Humildade é eu pensar menos em mim mesmo. Humildade é eu não fingir que eu não tenho capacidades e nem dom e nem inteligência, porque Deus deu capacidade, dom e inteligência para todos nós. Mas eu pensar menos em mim mesmo, eu não achar, mas olha as minhas capacidades, olha os meus dons, olha a minha... Cara, pensar menos em mim mesmo. Tenho dons, tenho capacidades, glória a Deus, por isso Deus dá para todos nós, mas eu não estou focado em mim, eu estou focado nos outros. Isso é uma humildade verdadeira. Outro quesito,
Continuando aqui, porque tem várias coisas para a gente ver ainda. A vida em comunidade exige, então, a humildade, ela exige também o nosso primeiro ponto, que foi sinceridade, exige também cortesia. Gente, nós somos corteses quando nós respeitamos as nossas diferenças. Deixa eu dizer uma coisa aqui, uma frase que eu gosto de falar com frequência. Nós não precisamos concordar para sermos amigos. O mínimo de cortesia quer dizer, cara, a gente pode discordar e a gente ainda pode ser amigo. Eu não vou jogar você fora, jogar o relacionamento contigo fora porque eu discordo contigo. A gente pode discordar. Claro, tem coisas que, né, se você falar, poxa, eu não acredito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, cara, isso aí ainda a gente pode ser amigo, mas é um ponto crucial para mim. É um ponto crucial para nós como cristãos. Mas a gente deve ter o mínimo de cortesia de a gente respeitar as nossas diferenças e termos consideração por outras pessoas e por suas diferenças, principalmente as diferenças que nos irritam. Olha só que interessante. Todo grupo, toda igreja vai ter uma pessoa mais difícil. Todo pequeno grupo, se você está num pequeno grupo e tem uma pessoa mais difícil no seu pequeno grupo, é normal. Todo grupo tem. Você está numa igreja e tem uma pessoa mais difícil, é normal. Toda igreja, todo grupo tem pessoas que precisam de um pouco mais de graça, um pouco mais de paciência. E elas são usadas por Deus para nos ajudar a exercermos e a cultivarmos a nossa comunhão. Então, cara, é ali que eu vou exercitar perdão, é ali que eu vou exercitar paciência, é ali que eu vou exercitar graça. E também nós somos usados nas suas vidas para curá-las e tratá-las bem e para ajudá-las a entender o caminho correto que elas devem seguir. Então, cara, faz parte do pacote. Não procure um grupo perfeito, porque todo grupo vai ter gente difícil que a gente vai precisar perdoar, amar, incentivar e assim por diante. Faz parte, ok? Um elemento essencial para a cortesia é conhecer a origem das pessoas. Gente, isso aqui é crucial. Deixa eu falar isso aqui, muito importante para a gente entender. Um elemento essencial para a cortesia é em conhecer a origem das pessoas. Descubra o histórico da pessoa que é a pessoa difícil no seu grupo. Quando você souber as experiências das quais elas já passaram, certamente será mais compreensivo, diz o nosso autor. Em vez de pensar na distância que elas ainda precisam percorrer para chegar a uma maturidade maior, pense no trajeto que elas já percorreram, apesar da dor que carregam. Gente, isso aqui é crucial. Crucial, crucial. Se você quer aprender a se relacionar com graça com as pessoas que Deus colocou ao seu redor, antes de julgá-las, antes de condená-las, antes de se distanciar dessas pessoas, ouça o seu histórico. A grande maioria das pessoas que você vier a conhecer, de fato vier a conhecer a sua história, você vai olhar para os trejeitos, para as falhas, para as rachaduras que todos nós temos, e aquela rachadura que te incomodava, depois que você ouvir a história dessa pessoa, você vai dizer, cara, faz todo sentido para mim. Primeira coisa que você vai dizer, faz todo sentido para mim. Segunda coisa que você vai dizer, baseado no histórico dessa pessoa, ela deveria estar muito pior do que ela está. Gente, tem tantas pessoas na igreja, que eu conheço as suas histórias por ser pastor, por ter aconselhado em algum momento ou em outro, que são pessoas que por alguns talvez não os compreendam por causa de alguma coisa a respeito deles. Mas por ser pastor e por conhecer algumas das suas histórias, são algumas das pessoas que eu mais respeito e mais admiro. Sabia disso? Que eu mais respeito e eu mais admiro. Sabe por quê? Porque eu sei o que elas passaram, eu sei o quanto elas lutaram, e eu sei o quanto é uma vitória elas estarem nessa situação de vida que elas estão hoje. Algumas das pessoas que eu mais respeito em nossa igreja são pessoas que eu conheço as suas histórias, eu sei o que já passaram. Eu falo, cara, tira o chapéu para essa pessoa. Então,
ouça a história da pessoa. Se um dia tem uma pessoa que te confunde, você fala, por que essa pessoa é desse jeito? Que pessoa áspera, que pessoa complicada, que pessoa medrosa, que pessoa... Preencha a lacuna aí. Um dia fala, cara, quero tomar um café contigo. Vamos sentar e vamos conversar? Quero saber teu história. Me conta a tua história. Como é que você foi criado? Onde você foi criado? Como é que era a sua família? Como é que era o teu histórico de vida? E você vai começar a descobrir que essa pessoa medrosa, essa pessoa áspera, essa pessoa desconfiada tem motivo para ser daquela forma. Não estou falando que ela deve ficar daquela forma. A comunidade é um lugar de cura também. Um lugar de cura e de restauração. Mas você vai entender e vai te ajudar a ter muito mais cortesia. Outro ponto que aparece para nós é que a comunidade verdadeira ela exige sigilo, gente. Muito importante isso. Sigilo não é você ficar em silêncio enquanto o seu irmão peca ou a sua irmã peca. Isso não é sigilo, tá? Isso sei lá, é outra coisa, mas não é sigilo. Sigilo é que aquilo que é comentado no grupo fique no grupo. Gente, importantíssimo, importantíssimo. Sigilo é aquilo que faz com que eu possa dizer, cara, eu vou comentar isso com alguém, ou no meu grupo, eu vou mostrar as minhas rachaduras, e eu vou saber que, cara, não vão sair proclamando as minhas rachaduras por aí. É necessário, gente, que dentro dos nossos grupos, dentro das nossas comunidades ou do seu PG, que a gente evite fofoca. Uma das coisas que é maravilhosa a respeito da PIB, maravilhosa a respeito da PIB, é que nós criamos uma cultura onde a gente está preocupado com Jesus. Se nós vamos falar alguma coisa, vamos falar a respeito de Jesus. E em geral, tá? Salva raras exceções, em geral, é uma igreja que não tem fofoca. E isso cara, isso traz uma liberdade maravilhosa e é um ambiente saudável, é um ambiente positivo e é importante que a gente tenha sigilo dentro dos nossos pequenos grupos. Último ponto, a vida em comunidade exige constância. A vida em comunidade exige constância. Exige que a gente continue, que a gente prevaleça. Lembra que eu falei que o título do nosso capítulo de hoje é Cultivando a Comunidade? Gente, não se planta algo de valor hoje para colher amanhã. A vida em comunidade ela exige constância, exige que você continue, que você prevaleça, que você permaneça, para que ali algo de valor possa ser cultivado. Eu me lembro, quero encerrar compartilhando essa história com vocês. Muitos anos atrás, eu e a Julie, nós participamos de um grupo de oração lá nos Estados Unidos, quando eu era pastor. Nós encontramos com outro casal, nós e esse outro casal encontrando para oração. Cada 15 dias, nós encontramos durante 7 anos, 8 anos. 8 anos. E eu me lembro um dia muito importante em que eu e a Julie não queríamos ir para o grupo, porque era domingo à noite. Cara, lá os cultos eram domingo de manhã, então domingo à noite a gente não tinha nada, mas segunda começava a semana e domingo à noite ele não queria sair de casa. A casa deles era uns 30 minutos de distância da nossa. E eu me lembro que um dia a gente não queria ir, a gente estava meio cansado e tal, mas a gente foi. Nós fomos. Cara, foi tão abençoador aquele encontro, mas tão bom, tão gostoso, tão sincero, tão aberto. A gente orou uns pelos outros, a gente chorou, a gente se derramou. Cara, foi tão bom que eu lembro, eu posso te dizer exatamente onde eu estava hoje, na rodovia. Posso te dizer exatamente onde, eu posso te levar lá onde eu estava, saindo de uma freeway, entrando em outra, no nosso carrinho que a gente tinha lá. Posso te levar lá e aonde eu falei com a Julie. Falei, Julie, nós precisamos tomar uma decisão hoje, aqui e agora. Sabendo e tendo experimentado o quanto foi bom para nós esse encontro, nós precisamos tomar uma decisão hoje. Uma decisão de que nós vamos nos encontrar com esse casal, sempre que for possível. Nós não vamos esperar o dia acontecer e ser o dia da reunião para decidir se a gente está afim ou não. Vamos tomar uma decisão agora, vamos nos comprometer que nós vamos fazer isso. E ali nós nos comprometemos. Querendo ou não, cansado ou não, sentindo bem ou não, nós vamos ficar conectados com esse casal. E durante 8 anos, nós nos encontramos com esse casal. Fomos ricamente abençoados por eles. Ricamente abençoados por eles, até hoje um dos relacionamentos mais profundos que nós já tivemos. Mas por quê? Porque nós decidimos lá atrás que nós íamos manter a constância, que nós continuaríamos participando desse grupo, independentemente
da gente querer ou não. Gente, se você quer colher repolho, planta hoje, daqui 3 meses você colhe. Se você quer ter uma tâmara, por exemplo, né? Que é uma árvore que não existe muito aqui, mas, cara, ela nem produz frutos por muitos anos. Normalmente você planta uma geração para colher na outra. Se você quer ter carvalho, que é uma árvore frondosa, maravilhosa e de uma madeira muito forte, carvalho, que também não é muito comum no Brasil, cara, um carvalho maduro, ele demora 100 anos. Não se planta um carvalho hoje para você ter uma árvore maravilhosa amanhã. Cara, você planta ele hoje para daqui 20 anos você colher. Isso é constância. Isso é você trabalhar a longo prazo. Então, o tema para nossa reflexão: comunidade exige comprometimento. E a pergunta é: como que eu poderia hoje ajudar o meu grupo, a minha igreja, a desenvolver as características de uma comunidade verdadeira? Como é que você pode crescer nisso? Como é que você pode ajudar o seu pequeno grupo ou a nossa igreja a crescer nisso? Ou a sua igreja, se você assistir de fora. Eu quero incentivar você a pensar a respeito disso. Gente boa, rapidinho, antes da gente encerrar, algumas outras coisas aqui que eu preciso deixar para vocês. Nos próximos 2 dias são cruciais. Nós não vamos fazer a nossa live devocional porque é sábado e domingo. Nós só fazemos de segunda a sexta. Mas o dia 20 fala sobre restaurando a comunhão, tá? Cara, o que a gente faz quando a gente teve problemas na nossa comunhão? Como que a gente lida com isso? E dia 21, protegendo a sua igreja. Como você pode ter atitudes que protegem a comunhão da sua igreja. Por quê? Porque não é o pastor que protege a comunhão da igreja. Somos nós, que somos a igreja, que protegemos a comunhão da nossa igreja. Então, não deixe de ler esses 2 capítulos. São cruciais e importantíssimos, principalmente se você tem problema com comunhão ou precisa preservar essa comunhão. E aí, no domingo, sábado à noite no Deeper, às 20 horas, e no domingo nos 4 cultos, ou online às 18 horas no nosso canal do YouTube, nós vamos entrar no terceiro propósito. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Terceiro propósito acontecendo. Durante a semana toda que vem nós vamos estar lendo em cima desse terceiro propósito. Eu encorajo você a assistir com a gente, a participar conosco, reserve a sua vaga para o culto, venha com a gente. Se você não conseguiu vaga, fica de olho no aplicativo, que às vezes as pessoas cancelam as suas vagas, quando não conseguem vir, surge imprevisto, cancela as suas vagas, você pega essa vaga e você vem, ok? Participe junto com a gente. Um abraço, gente, Deus abençoe você, nós vamos orar e vamos encerrar a nossa live hoje. Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos em comunidade. Sabemos, Deus, e reconhecemos hoje que não é fácil e que exige de nós algumas características. Essas características nós olhamos hoje. Então, Deus, ajuda-nos a cultivar a comunidade com paciência, com graça, com investimento, assim como se rega uma planta. Pai, oramos que nós possamos investir nos nossos relacionamentos, para que possamos ter uma colheita de bênção, de comunidade, de propósitos em nossas vidas. Abençoa, Deus, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está interagindo no chat aí, abençoa, guarda, fortalece, Deus, em nome de Jesus. Eu oro por tua bênção sobre o nosso fim de semana, sobre a leitura dos próximos 2 capítulos, sobre o culto da galera jovem, do Deeper, amanhã à noite, às 8 horas, sobre os nossos 4 cultos de domingo. Deus, abençoa em nome de Jesus a nossa caminhada, a nossa jornada desses 40 dias, Pai. É que eu oro te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um grande abraço para vocês aí, um ótimo fim de semana, tá bom? Nós nos vemos domingo nos cultos, se Deus quiser. Um abraço e até lá.